Povo de Deus, povo abençoado, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal Bíblia com Oração Edificante. Você que está compartilhando o vídeo, tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Hoje eu quero trazer aqui, em nome de Jesus, eu estou um pouco afastado do canal aqui, porque estava de mudança, minha mãe estava se mudando, a gente estava organizando as coisas aqui, em nome de Jesus, tá certo? Mas vou voltar com tudo para a glória de Deus. Hoje a gente vai fazer aqui um estudo, um breve estudo aqui, um pequeno estudo sobre não toquei no meu ungido. Isso é muito usado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos doutores, para você não questionar e para você não ter seus olhos abertos, tá certo? Eles querem que você acredite em tudo que eles falam sem examinar as escrituras. A palavra de Deus diz assim: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, e nele fluirão rios de água viva. Então você tem que acreditar em Deus, crer em Deus como diz as escrituras, não como eu digo, não como qualquer pastor da terra fale de Jesus, tá certo? Se falar de Jesus e o que ele falou estiver dentro da palavra, você acredita. Se não estiver dentro da palavra, descarte, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Deus deixou tudo que a gente precisa escrito aí, tá certo? Para que ninguém venha com outra doutrina para nos enganar. Que nem o apóstolo Paulo fala: se vier até mesmo um anjo do céu trazendo outro evangelho, a não ser o que está escrito, que seja anátema, seja o que? Amaldiçoado, tá bom? Então hoje nós vamos ver e aprender sobre isso aqui. Não toquei no meu ungido. Há várias passagens na Bíblia onde aparecem expressões igual ou semelhante a essa: não toquei no meu ungido, tá certo? A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. 1 Coríntios 16, 21 e 22, tá certo? Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui direitinho, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Todavia, a passagem mais conhecida é aquela em que Davi, sendo pressionado pelos seus homens para aproveitar a oportunidade de matar o rei Saul na caverna, respondeu: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, Saul, pois é ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. Noutra ocasião, meus amados, Davi impediu, com o mesmo argumento, que Abissai, seu homem de confiança, matasse Saul, que dormia tranquilamente ao relento. Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra ungido do Senhor e fique inocente? 1 Samuel 26, 9. Davi, de tal forma, respeitava Saul como ungido do Senhor, meus amados. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que não perdoou, como ungido do Senhor, que não perdoou o homem que o matou. Como não temesse estender a mão para matares o ungido do Senhor? O homem que chegou diante de Davi e disse que tinha matado Saul, mentiu para Davi. Mas quando ele falou isso, que tinha matado Saul, Davi pegou, o puniu, e o matou, tá certo?
por ele ter tocado em Saul, que era ungido do Senhor. Tá bom? Esta relutância de Davi em matar Saul, por ser ele ungido do Senhor, tem sido interpretada por muitos evangélicos como um princípio bíblico referente aos pastores e líderes a ser observado em nossos dias, nas igrejas cristãs. Para eles, uma vez que os pastores, bispos e apóstolos são os ungidos do Senhor, olhe só, em nome de Jesus Cristo, viu? Não se pode levantar a mão contra eles, isto é, não se pode acusá-los, contrariá-los, questioná-los, criticá-los, e muitos menos mover-se qualquer ação contra eles. A unção do Senhor funcionaria como uma espécie de proteção e imunidade dada por Deus aos seus ungidos. E contra eles seria ir contra o próprio Deus. Vejam bem, meus amados, tá certo. Mas será, meus irmãos? Mas será que é isto mesmo que a Bíblia ensina? Será que é isso mesmo, meus amados, que a Bíblia ensina? Glorificado seja o santo nome de Jesus. Vamos entender em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? A expressão ungido do Senhor, usada na Bíblia, em referência aos reis de Israel, se deve ao fato de que os mesmos eram oficialmente escolhidos e designados por Deus para ocupar o cargo mediante a unção feita por juiz ou profeta. Na ocasião era derramado óleo sobre sua cabeça para separá-lo para o cargo. Foi o que Samuel fez com Saul, 1 Samuel 10:1, e depois com Davi, 1 Samuel 16:13. A razão pela qual Davi não queria matar Saul era porque conhecia que ele mesmo, de forma indigna, ocupava um cargo designado por Deus. Davi não queria ser culpado de matar aquele que havia recebido a unção real. Amém, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Mas o que não se pode ignorar é que este respeito pela vida do rei não impediu Davi de confrontar Saul e acusá-lo de injustiça e perversidade em persegui-lo sem causa. 1 Samuel 24:15. Davi não iria matá-lo, mas invocou a Deus como juiz, né, contra Saul, diante de todo o exército de Israel, e pediu abertamente que Deus pediu abertamente a Deus que castigasse Saul, vingando a ele. Tá vendo, meus irmãos, como uma Bíblia é maravilhosa para você entender? Davi, entendeu? Davi, 1 Samuel 24:12. Davi também dizia aos seus aliados que a hora de Saul estava por chegar, quando o próprio Deus haveria de matá-lo por seus pecados. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 18 é atribuído a Davi, que o teria um posto no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Não podemos ter plena certeza da veracidade deste cabeçalho. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Mas existe a grande possibilidade de que reflita o exato momento histórico em que foi composto. Sendo assim, o que vemos é Davi
compondo um salmo de gratidão a Deus por tê-lo livrado do homem violento, por ter tomado vingança dos que o perseguiam. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Em resumo, meus amados, Davi não queria ser aquele que haveria de matar o ímpio rei Saul, pelo fato do mesmo ter sido ungido com óleo pelo profeta Samuel, para ser o rei de Israel. Isto, todavia, não impediu Davi de enfrentá-lo, confrontá-lo, invocar o juízo e a vingança de Deus contra ele, e entregá-lo nas mãos do Senhor, para que ao seu tempo o castigasse devidamente por seus pecados. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. O que não entendo é como então alguém pode tomar a história de Davi. Se veja só, meus irmãos, eu não consigo entender como alguém pode tomar a história de Davi, se recusando a matar Saul por ser ungido de Deus, como base para este estranho conceito de que não se pode questionar, confrontar, contraditar, discordar e mesmo enfrentar com firmeza pessoas que ocupam posições de autoridade nas igrejas, quando ao mesmo se tornam repreensíveis na doutrina e na prática. Não há dúvida, meus amados, que nossos líderes espirituais merecem todo o respeito, nosso respeito e confiança, e que devemos acatar a autoridade deles, enquanto, é claro, eles estiverem submissos à palavra de Deus. Pode ser qualquer pastor aqui da terra, do mundo, aonde tiver, qualquer um. Devemos respeitar quando eles estiverem submissos à palavra de Deus. Abandonou a palavra de Deus, pule fora, se afaste, pois não vai lhe fazer bem, que nem Corá, tá certo? Corá se afastou, queria tomar o lugar de Moisés. O que foi que aconteceu? A terra se abriu, engoliu ele, engoliu quem seguia ele. Então, enquanto estiver seguindo a palavra de Deus, sendo submisso à palavra de Deus, nós respeitamos, tá certo? Mas se afastou da palavra de Deus, se afaste dele também, tá certo? Porque onde não há palavra verdadeira de Deus, não há vida com abundância e não há salvação, tá bom? Enquanto eles estiverem submissos à palavra de Deus, né? Pregando a verdade, andando na maneira digna, honesta e verdadeira, quando se tornam repreensíveis, devem ser corrigidos e admoestados. Paulo orienta Timóteo da seguinte maneira no caso de presbíteros, bispos, pastores. É a palavra de Deus aqui, meus amados, em nome de Jesus, que encarem, ele diz assim, ó, o que Paulo diz, sobre bispo, presbíteros, bispos, pastores, que errarem, não aceiteis denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto ao que vivem no pecado, repreenda-os, olha só, na presença de todos, para que também os demais temam. Olha só, olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo, tá certo? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se um presbítero estiver fazendo as coisas certas, o pastor fazendo a coisa certa, tudo, entendeu?
Aí diz assim, Paulo orienta Timóteo da seguinte maneira, no caso do presbítero, bispo e pastores, que errarem, não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tá certo? Quanto aos que vivem no pecado, olha só, quantos aos que vivem no pecado, repreendei-os na presença de todos, para que também os temam. Tá certo, meus irmãos? Um exemplo, o pastor da igreja errou, vai lá, o povo se reúne com ele, olha, pastor, isso aqui tá errado e tal, pronto, e os outros também tem que ser repreendidos. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Você não pode ver eu fazendo uma coisa errada, pregando uma heresia, e você concordar comigo, não, porque eu sou ungido de Deus, não. Isso não existe, não. Isso não existe, não. Vocês estão me entendendo? É a palavra que manda repreender, meu irmão. 1 Timóteo 5, 19 a 20. Manda repreender, meu amado, em nome de Jesus Cristo. Os que vivem no pecado, pelo contexto, é uma referência aos presbíteros, mencionados no versículo anterior. Os mesmos devem ser repreendidos publicamente. Vocês estão me entendendo aqui, em nome de Jesus, para abrir a mente de vocês aí. Se você vê qualquer pastor, presbítero, alguém pregando heresia, repreenda em nome de Jesus Cristo. E outra coisa, a palavra diz aqui para repreender publicamente mesmo. Entendeu? Para que eles temam, e os outros vejam aquilo ali e fiquem com temor. Se você vê o erro e fique calado, meu amigo, você é cúmplice daquilo ali. Você é cúmplice. Vocês estão me entendendo? É a Bíblia, meu irmão. Se tu vê teu filho errado, porque tu ama teu filho, tu não vai repreender ele não, tu vai deixar ele fazer o que ele quer. Entenderam, meus amados? Mas o que impressiona mesmo é a seguinte constatação. Nunca os apóstolos de Jesus Cristo apelaram para a imunidade da unção, quando foram acusados, perseguidos e quando foram acusados e perseguidos e vilipendiados pelos próprios crentes. O melhor exemplo é do próprio apóstolo Paulo, ungido por Deus para ser apóstolo dos gentios. Quantos sofrimentos ele não passou às mãos dos crentes da igreja de Coríntio? Seus próprios filhos na fé. Entenderam, meus amados? Reproduzo apenas uma passagem de sua primeira carta a eles, onde ele revela toda a ironia, maldade e sarcasmo com que os coríntios o tratavam. Tá vendo aí, meus amados? Você viu o apóstolo Paulo dizendo aí em algum lugar aí, não toquei nos meus ungidos? Você viu? Pegaram essa frase que Davi falou lá? E os falsos profetas fizeram o que essa frase? De escudo. Então, meus amigos, olha, eu não respondo a comentário desse tipo. Quando você vê alguém, não toquei nos meus ungidos, meu irmão, você já sabe que ele não conhece a palavra de Deus, então entregue tudo na mão de Jesus Cristo. Não discuta com essas pessoas, tá certo? Não discuta, não perca seu tempo discutindo. Quando você vê essas coisas, não toquei nos meus ungidos, olhe, deixe para lá, entregue na mão de Deus e ore por eles, tá certo? Para que Deus venha abrir os olhos dele. Já estás farto, já estás rico. Olha só, vê só isso. Onde ele revela toda a ironia, o apóstolo Paulo revela toda a ironia, veneno, maldade e sarcasmo com os coríntios o tratavam. Veja só, veja como é maravilhosa a palavra de Deus quando você pega texto com contexto para você entender tudinho direitinho. Já estás farto, olha, já estás farto, já estás rico,
chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nos viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós, tornando-nos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós fortes. Vós nobre e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias forças, trabalhando com as nossas próprias mãos. Olha só, meu irmão, quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de perceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoestro-vos, portanto, a quem sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4, do 8 a 17. Glorificado seja o santo nome de Jesus Cristo. Por que é que eu não encontro nesta queixa de Paulo a repreensão? Como vocês ousam a se levantar contra o ungido do Senhor? Vejam só. Você está entendendo? O apóstolo Paulo era ungido de Deus. E as pessoas de Coríntios ali, tá certo? Estavam querendo fazer mal a Paulo. Entenderam, meus amados? E você não vê em nenhum momento, entendeu? E você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo dizendo: não toquei no ungido do Senhor, porque vocês ousam tocar no ungido do Senhor. Tá vendo? Como vocês, vê que vocês vejam o apóstolo Paulo dizendo: como vocês ousam se levantar contra o ungido do Senhor? Homens de Deus, os verdadeiros, olha só. Entendeu? Homens de Deus, os verdadeiros ungidos por ele para o trabalho pastoral, não respondem às discordâncias, críticas e questionamentos, calando a boca das ovelhas com: não me toque que eu sou ungido do Senhor. Verdadeiro pastor, verdadeiro missionário, a verdadeira missionária não vai tentar calar a boca de uma ovelha com essa conversa mesmo. Não toque no ungido do Senhor. Você está entendendo? Não toque em mim que eu sou ungido do Senhor. Não me toque que eu sou ungido do Senhor. Mas com trabalho, argumentos, verdade e sinceridade.
Ele não vai, olha, meu irmão, o pastor verdadeiro não vai usar essa frase. Uma ovelha questionar ele não vai usar essa frase. Sabe como é que ele vai responder? Sabe como é que ele vai responder? Com trabalho, com argumentos, verdade e sinceridade. O que? Conhecerei as árvores pelo fruto. Ele vai dizer o quê? Olha os meus frutos aqui. Você está me entendendo? O apóstolo Paulo não usou esse termo. Não toquei em mim porque eu sou ungido do Senhor. Você vê que o apóstolo Paulo foi preso. Você não vê o apóstolo Paulo dizendo, não toque em mim que eu sou ungido do Senhor. Você não vê isso não. Agora hoje isso está sendo usado. Você falou, você discordou, já vem logo. Não toquei no meu ungido. Eu sou ungido do Senhor. Isso não existe não, meus irmãos. Todos nós somos ungidos do Senhor. Todos nós somos servos de Deus. A partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós, meu irmão. Então tudo tem que ser questionado. Certo é certo, errado é errado. Pode ser quem for. Até um anjo que descer do céu, um anjo vir do céu e pregar um evangelho que esteja fora da Bíblia tem que ser questionado, meu irmão. E Paulo diz que é amaldiçoado. Vocês estão me entendendo? Então abra a mente de vocês, abra os olhos de vocês, não caia nessa. Pregou heresia, questione mesmo. Olha pastor, isso é heresia, isso está contra a palavra de Deus. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro servo de Deus, que nem diz na palavra aqui, não vai querer calar a boca das ovelhas que eu não toquei, não toque em mim que eu sou ungido. Mas ele vai responder como? Vai responder com trabalho, com argumento, verdade e sinceridade. Não toque no ungido do Senhor. É apelação de quem não tem nem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Tá certo? É isso aí. Não toquei no ungido do Senhor é apelação de quem não tem argumento e nem tem exemplo para dar como resposta. Amém? Deixa eu orar por você aqui em nome de Jesus Cristo, tá certo? Meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Pai, eu te peço, meu Deus, licença, meu Pai, para entrar na tua presença, Pai. Oro aqui nesse momento pelos teus filhos e pelas tuas filhas, Pai, que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir o entendimento deles cada dia, Pai. Que o Senhor venha entrar com a tua palavra no coração deles, Pai. Se o Senhor venha apartar deles toda as heresias, meu Pai. Toda obra do engano, Pai. Que venha, meu Deus, manipular o teu evangelho, meu Pai. Sabemos que a tua palavra é verdadeira e é sincera, Pai. E só há um caminho, Pai, que é o teu Filho amado Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Então que o Senhor venha abrir, meu Pai, o entendimento dos teus filhos e das tuas filhas, meu Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, para que eles não venham ser enganados por ninguém, Pai. Dá autoridade aos teus filhos, Pai, para questionar. Dá, meu Deus, autoridade a teus filhos para mostrar a verdade e entendimento dentro da palavra para que eles não venham ser enganados, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor derrame sobre todos aqui o dom do discernimento, para que eles venham compreender a verdadeira palavra de Deus, para que eles venham compreender o verdadeiro amor do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, te engrandecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.